Bom dia, Umbanda, seus minutos de conhecimento. Meu nome é Adélio Simões. Primeira coisa, assine a nossa plataforma, a descrição está aqui embaixo. A plataforma que mais inova e que mais cresce dentro da nossa religião. Faça parte de um grupo exclusivo, transforme sua vida com todas as práticas que nós temos disponíveis lá através dos vídeos e também da teoria que dá base a essas práticas. Entra, assina. Tá incrível, tá muito boa. Pelo menos eu tô com muito orgulho dela e é tudo que eu queria fazer como plataforma de ensino. Ensino contínuo nunca para, são playlists que nunca deixam de ter novas aulas. Vamos falar hoje dos pontos riscados. Estamos aqui na bancada porque eu estava gravando as práticas de Umbanda, as evocações para a nossa plataforma, completando dos orixás. A nossa plataforma só tinha das entidades e de Iemanjá, lá na plataforma eu completei com os demais orixás. Ponto riscado. Todas as entidades têm os seus pontos riscados. E aí a pergunta que eu faço para você, que ponto riscado você está falando? Como assim? E está horrível hoje esse microfone, porque está aqui do lado do meu gravador e ele está caindo toda hora. A pergunta que eu faço então para você é a seguinte, de novo, que tipo de ponto riscado e por que eu pergunto para você? Tem ponto riscado de trabalho, tem ponto de descarrego, tem ponto de entidade, quer dizer, o ponto da entidade com a linha, com a falange, com tudo aquilo que é necessário para a identificação. Todas as entidades têm ponto de trabalho? Sim, todas as entidades trabalham com ponto riscado. É assim que deve ser falado. Todas as entidades trabalham com um ponto de identificação? Todas as entidades têm pontos de identificação? Ou só Caboclo e Preto Velho tem? Por exemplo, Adérito, você falou em um dos seus vídeos que na sua casa o Caboclo dá linha e falange para dar consulta. As outras entidades não têm ponto riscado, ponto de identificação? Tem. Todas as entidades dentro da lei de Umbanda têm um ponto riscado de identificação. Ponto riscado de identificação é a assinatura daquela entidade. É a assinatura que traz o nome, que traz a linha, que traz a falange, que engloba os mistérios daquela entidade. E não é nenhum desses pontos que nós temos disponíveis no 3.333 pontos riscados e cantados, 7.777 pontos riscados e cantados de Umbanda, não é em nenhum ponto riscado que você encontra em uma camisa, em um site, dentro da Umbanda. Desculpa, mas eu não consigo entender que o Caboclo Tupinambá ele tem este ou aquele ponto, a não ser que esta doutrina tenha dentro da sua concepção de mundo que só exista um Tupinambá, um Pena Verde, um Pai Manuel de Arruda e assim por diante. Dessa forma, sim. Dentro da minha tradição e dentro da maior parte das tradições de Umbanda que eu conheço na região sudeste, pelo menos, são linhas e são falanges. Não existe apenas e unicamente um espírito com tal nome. E assim os pontos riscados vão mudar. Dentro da nossa doutrina, respeito se você não compreende, um caboclo 7 montanhas, por exemplo, incorporado em mim, tem um ponto diferente do caboclo 7 montanhas incorporado em outro médium. Entendo se você não compreende e acha absurdo, é uma coisa sua. Não é uma coisa minha. Não é algo que eu inventei, é algo que acontece no mundo, não é novo, não é besteira, não é bobagem. Isso acontece há 65 anos dentro da nossa tradição, não tem novidade nenhuma aqui. A novidade é a surpresa com as pessoas que se surpreendem com isso. Logo, se existe o Caboclo 7 montanhas incorporado em mim, riscar este ponto é exigível para que ele se identifique. Pois, se fosse apenas e unicamente dentro da nossa doutrina um único espírito Caboclo 7 montanhas, não seria exigível riscar este ponto. Basta eu olhar aqui no emblema feito no meu uniforme, por exemplo, com o ponto do Caboclo 7 montanhas, aqui, após a coroação de um médium que trabalha com o Caboclo 7 montanhas. Simples.
Não precisaria nem incorporar para poder saber o nome, linha, falange e aplicar o ponto, porque os pontos depois da coroação vêm aqui no uniforme. Portanto, é imprescindível que o próprio caboclo dê o seu próprio ponto. E se repetir o ponto de um outro caboclo 7 montanhas, está errado. A não ser que ele diga que é o mesmo caboclo 7 montanhas. Porém, se for o mesmo caboclo 7 montanhas, nós não autorizamos, na nossa doutrina, que incorporem 2 médiuns ao mesmo tempo. Temos as nossas próprias regras, respeito às suas, mas exijo respeito às minhas também. Como que isso se opera? Existem casas que trabalham de forma diferente, por exemplo. Existem casas que o caboclo tupinambá precisa dar o ponto do caboclo tupinambá. Isso é feito através da ativação das regras e da feitura desse filho. A partir do momento em que você entra dentro de uma egrégora de espíritos, você ali é inserido naquela egrégora, chamamos de corrente também, e você é ativado naquela doutrina, naquela força, e assim passa a integrar as regras daquela própria egrégora, obviamente. Assim é quando alguém sai da Umbanda e vai para a Quimbanda Independente, por exemplo, Xambá, um dos exemplos. Assim é quando você troca de terreiro. Muitas vezes, a substituição do terreiro, a troca do terreiro, faz com que as entidades trabalhem de forma diferente, façam uma simples modificação em um ponto riscado, obviamente, para que esta adequação seja própria. A inserção de um símbolo simples de alguma coisa nesse sentido, porque a vibração muda, a egrégora muda, a ativação muda, mudando a egrégora, a ativação, todo o campo vibratório do médium para com a sua entidade acaba se adequando. Melhor adequando do que modificando, porque modificando parece que trocou. Não. A cada lugar existe a adequação das regras da vibração, da feitura e do trabalho. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma filha de santo que vem de outro terreiro. Neste outro terreiro, os banhos de preparação mediúnica, né? Os banhos para gira, os banhos de desenvolvimento, os banhos de descarrego, todos os banhos de ervas são feitos da cabeça aos pés. Porém, dentro da nossa egrégora, os banhos são do pescoço para baixo. Eu falei pescoço e bati no ombro. Você entendeu? A altura do pescoço para baixo. Por quê? Eu vou dar um exemplo grosseiro, mas é fácil de entender. Mas vai dar a impressão de que nós somos mais sutis e no trabalho que ela tinha no terreiro dela anterior, não era. Não é, é só um exemplo, tá? Vamos dizer que uma pessoa, ela só se alimenta, ela é vegana. Vamos imaginar que a pessoa é vegana. Ela só come comida vegana. Aquela comida que é totalmente diferente de quem vai todo dia no McDonald's. Come um outro tipo de comida. Eu coloquei os extremos, tá? Só para ter uma ideia. Né? Não é que um é pior, o outro é melhor. Nossa, é vegano, ele é melhor, então... Não, estou dando um exemplo. Vamos dizer que essa pessoa que come McDonald's todo dia, que tem um estômago que está acostumado com McDonald's todo dia, tem um outro tipo de energia. Tá? Não é menos nem mais, é um outro tipo de... está acostumado de outra forma. De repente, ela é colocada em um lugar em que as pessoas são veganas. Ela pira, ela quer carne, ela vai passar dias e dias sonhando com carne, quer ir numa churrascaria e tudo mais. Ela vai sentir um choque muito forte. Depois ela se adequa. É a mesma coisa se eu pegar um vegano e colocar aqui para comer hambúrguer. Vai passar mal, vai ter diarreia, vai ter muitos problemas no começo. Depois dessa adaptação, tudo acontece normalmente. E se daqui voltar para cá, vai continuar a ter um problema, né? Retornará com um problema. E se daqui for para cá, vai ter a fase de adaptação de novo. As mudanças de terreiro são iguais. Ah, é o mesmo trabalho, é Umbanda. Não, a vibração é outra. A regência do Templo Sete Montanhas do Brasil é de Xangô e dos outros orixás se compõe a minha coroa e a coroa da minha esposa. O Caboclo Sete Montanhas imprime uma certa regência também e um poder específico da coroa dele, o Caboclo Cobra Coral também.
Tudo isso muda, é impossível ser o mesmo, não vai ter o pai adérito em outro lugar, só tem aqui comandando o terreiro. Essa vibração muda. E essa adaptação deve ser feita. Existe uma fase de transição que, a partir do momento que está ativado, está acostumado, mantém aquela vibração, regras e exercícios de condução da jornada mediúnica de cada um dentro dessa vibração. Mantém aquele tipo de alimento energético, de alimento espiritual que a pessoa recebe. Altera algumas coisas na incorporação, altera algumas coisas no próprio ponto riscado. Não vai alterar o ponto inteiro, não tem como alterar isso. Uma outra coisa que altera o ponto riscado é a experiência e o desenvolvimento mediúnico do médium. Tem um livro muito interessante, um livro muito bacana, que eu não trouxe hoje aqui, sempre esqueço, que ele, ao longo dos anos, uma das médiuns tirou foto dos pontos riscados. E ao longo das décadas, os pontos riscados, eles não se alteravam muito, mas os mesmos médiuns, ao longo dos anos, iam aprimorando estes pontos, ficando cada vez mais nítidos, cada vez mais bonitos, e algumas coisinhas se modificavam, uma ou duas coisas. Os pontos acabam ficando mais bem desenhados. A experiência e o desenvolvimento do médium faz com que isso se aprimore ao longo do tempo também. O que eu esqueci? Vamos ver. Eu comecei com cada uma das entidades tem o seu ponto. Avancei para dizer que o ponto ele pode mudar de uma casa para outra em coisas pequenas, não completamente. Tem ponto de identificação e ponto de trabalho. Ponto de trabalho muda toda a gira. Importante, é verdade, uma entidade ela não vai dar o seu ponto de identificação para atender gente. Vai riscar o ponto de trabalho. O ponto de trabalho não tem nada a ver com o ponto de identificação e o ponto de trabalho muda a cada gira. A entidade, antes de incorporar no médium, vai dar uma olhada na assistência, vai verificar o que precisa para aquela gira em específico, vai ser redundante. Na incorporação ele já sabe e risca os símbolos necessários dentro daquele poder para atender as pessoas. Ponto de identificação é uma coisa totalmente diferente de ponto de trabalho. Ponto de trabalho muda de acordo com o trabalho. Ponto de identificação só muda em certos aspectos nestes pontos que eu falei, não são riscados, nesses pontos, nesses assuntos que eu comentei para vocês. Assine o canal. Inscreva-se no canal, assina a plataforma, está aqui na descrição. A plataforma é igual ao Netflix, só que de Umbanda é a que mais inova e mais cresce dentro da nossa religião. Não temos nem um mês e já estamos com 190 assinantes. É super barato. Coloca o cartão de crédito, a partir de janeiro de 2018, provavelmente já teremos boleto e outras oportunidades de pagamento, mas você entra hoje e assina. É incrível, maravilhoso. E eu quero você lá. Um grande abraço, até a próxima e tchau.